Ah, Boa noite, professor, tutor, colegas. Estamos aqui fazendo o nosso trabalho de antropologia. O nosso tema é parentalidade dentro da homossexualidade, transexualidade e travestis. Parentalidades impensáveis, né? Isso, Dentro de uma parentalidade. relação pai-filhos, pais-filhos. Então, o tema principal é esse, é trabalhar as parentalidades impensáveis. Na época do trabalho que a autora fez, que hoje já não é mais tão impensável, já tem bastante, é bem comum já existir essas parentalidades impensáveis de relacionamentos homoafetivos, de relações com transgêneros e com travestis. E esse é os dados etnográficos que principais do trabalho que a autora apresentou. Dentro dos aspectos interessantes desses dados etnográficos, nos despertou muito a questão que alguns conceitos apresentados etnográficos com relação ao tema principal estão um pouco desatualizados, ou até bastante desatualizados. E isso nos causou bastante reflexão, talvez pelos dados terem sido coletados em 2006 e as pesquisas também bibliográficas também terem sido nessa época, mas também a gente acredita que também houve uma pesquisa não muito aprofundada. Essa pesquisa talvez tenha faltado algum aprofundamento, mas também a gente fica nos faltando mais dados porque não foi apresentado dentro do trabalho qual é a quantidade de pessoas que foram pesquisadas, o, qual foi o método de pesquisa, qual foi o recorte das pessoas que foram entrevistadas. Uma coisa que causou bastante também reflexão e que faltou, que não teve uma avaliação da parentalidade das pessoas trans masculinas. Ficou muito focado nas pessoas trans femininas e no travesti e nas relações homoafetivas com gays e lésbicas, mas igual a quantidade de pessoas e qual foi os locais e onde vivem essas pessoas pesquisadas, faltou muito essa pesquisa. Então daí a gente tem uma crítica com relação a isso, porque a gente não tem esse recorte empírico da pesquisa, quantas pessoas, o que as pessoas responderam, se foram perguntas fechadas, pesquisas de perguntas abertas. Então, com relação ao tema e os dados etnográficos, nós temos essa dúvida e crítica sobre os conceitos. O que a gente pode falar mais dos conceitos? Tem os conceitos principais que ela aborda ali, a parentalidade, o parentesco e a filiação, né? A parentalidade, que é a relação familiar que se constrói independente dos sujeitos terem uma constituição que seja biológica, né? Ou que tenha uma relação jurídica. O parentesco, que é baseado na construção do biológico, tem um fator consanguíneo ali. E a questão da filiação, que é um respaldo jurídico, né? Seja ele biológico ou não, mas tem o respaldo jurídico. Então são esses os conceitos principais que nós abordamos, né? E aí tem toda essa questão de outros termos que são abordados não terem um conceito tão aprofundado assim e ficam muito na superficialidade, tomam um aspecto muito genérico e que isso dificulta até como encaminhar o viés desse artigo, porque
ele acaba colocando termos que estão em desuso, que já avançaram juridicamente, que já avançaram nos processos de construção cultural, nos processos, inclusive, das trocas de relação de poder, né? Mas que dificultam para a gente compreender onde quer chegar. E quando finaliza, amarra tudo isso, traz um olhar que muitas vezes não foi abordado na construção do corpo do artigo, né? Como até a questão das travestis, né? O corpo que não se configura como uma aceitação, se tem como anormal e confunde a cabeça da criança. Então, são vários aspectos que deixaram a gente em dúvida e a gente fez várias discussões, foram muitos diálogos para tentar compreender, mas que nos confundiram em que viés que a autora, né, que Elizabeth queria chegar, né? Sim, dentro desses conceitos, dessas noções e trabalhando a ideia dos conceitos que a gente aprendeu durante o semestre, a gente vê que existem muitas ideias etnocêntricas, a relativização em alguns aspectos. Eu não sei se o recorte da época tinha esse viés, mas até porque nos falta essas pesquisas do que foram as pessoas abordadas. Mas, igual, em 2019, houve, partindo de uma premissa atual, assim, nos pareceu muito. Houve uma visão muito etnocêntrica, houve muito etnocentrismo com relação, principalmente no que o artigo nos apresentou sobre as travestis, a ideia do homem e da mulher trans, que é um termo que é utilizado hoje, e ele estava no artigo, ela utilizou muito a questão dos transexuais, que inclusive é um termo que não está sendo muito bem aceito dentro do movimento LGBT, em particularmente na questão das pessoas transgêneros, porque dá uma ligação da ideia de que os transexuais obrigatoriamente têm que fazer a ressignação das suas identidades biológicas, e que é uma ideia que já não é mais tão aceita, e tanto juridicamente quanto culturalmente dentro do movimento LGBT e também da sociedade, que não, uma pessoa, para se aceitar como uma transexual, na verdade hoje um homem ou uma mulher trans, ela pode fazer, e ela necessita de fazer, algumas ressignificações das identidades biológicas, mas não é obrigatório que faça todas as mudanças para ser considerado uma mulher trans ou um homem trans. Não precisa fazer uma cirurgia da reconstrução da sua genitália, que basicamente tudo está focado na genitália pela construção que foi feito no artigo, e isso já está bastante atrasado, não é mais aceito essa questão do foco dos transexuais, que na verdade hoje é a questão dos transgêneros, que a mudança esteja focada na questão da ressignificação da identidade biológica das suas genitálias. Hoje em dia não há essa necessidade de fazer a mudança sexual do homem para mulher para ser considerado mulher trans, ou de mulher para homem para ser considerado homem trans. Inclusive, um dos conceitos que ela utilizou no artigo, da questão de transexual mulher para homem, muito forte, né? É forte, e tem uma bagagem histórica que o movimento não quer mais ser significado nesse sentido, porque rola um preconceito, rola uma... mais que poderia... um preconceito retrógrado, né? A gente falou ali,
também patologizado, né? Patologizado, isso é uma ideia patologizada que precisa ter essa ressignificação das identidades biológicas genitais para ser considerado um transexual ou, repetindo, um homem ou uma mulher trans. E sobre a questão dos travestis, também faz uma abordagem que é um pouco meio também não tão aceita, que assim, os travestis dentro de uma construção cultural que está se entendendo hoje, e eu acredito que também naquela época também era, e por isso que é uma das críticas que a gente faz do recorte de pesquisa que foi feita, é que as travestis, no geral, elas não têm problema com algumas identidades sexuais, biológicas, masculinas que elas têm, diferente das mulheres trans. As mulheres trans, elas querem cada vez ter mais identidades com o sexo que elas se sentem mundiais, para que se dê mais respeito, menos discriminação, menos um viés. Ainda em conclusão desse nosso trabalho de leitura etnográfica sobre o artigo da Elizabeth Zambrano, da Parentalidades Impensáveis, Pais, Mães Homossexuais, Travestis e Transsexuais, quem fez o trabalho foi Anaí Antunes, Fernando Garetti e a Catrin, que não está aqui conosco, mas que contribuiu à distância. Ela fez a leitura, fez os apontamentos dela e nos mandou, e a gente fez a reunião dessas ideias e concluiu o trabalho. Tem toda uma questão de mobilidade que nem sempre a gente consegue reunir, tá fazendo vídeo juntamente. Tá? Ainda mais tendo um curso por IAD que as pessoas estão à distância e nem todas conseguem no momento também ter um encontro. Sim. Mas enfim, fizemos os três o trabalho, cada um apresentou suas contribuições, inclusive Na verdade, foi muito mais rico enquanto a gente estava no processo de dialogicidade, discutindo e lendo e relendo e fazendo apontamentos e trazendo experiências, né, da nossa bagagem, das nossas vivências, do cotidiano. E foi muito mais rico do que o que a gente conseguiu apresentar aqui, que a gente fica meio limitado. O Fernando tem toda uma experiência jurídica, todo um viés jurídico. Eu já tenho, né,